Os inimigos da sua mente. Como o estoicismo pode libertar. Você já percebeu como os pensamentos negativos invadem a sua mente sem pedir licença? Eles chegam silenciosos, quase imperceptíveis, como se fossem visitas inesperadas que aparecem e, de repente, se instalam. Pior ainda, às vezes você até entrega a chave para eles, não porque quer, mas porque acredita que são parte inevitável do seu cotidiano. Mas e se eu te dissesse que você pode mudar essa realidade? Que é possível trocar a fechadura da sua mente e impedir que esses pensamentos se apoderem de você? Hoje, vamos explorar como a filosofia estoica pode libertar sua mente dos padrões destrutivos que sabotam sua paz. Fique até o final, porque o que você vai descobrir pode transformar a maneira como você lida com suas próprias emoções. Desenvolvimento. A natureza dos pensamentos negativos. Já percebeu como os pensamentos negativos parecem ter vida própria? Eles surgem de maneira sutil, quase sorrateira, e antes que você perceba, já estão no controle da sua mente. A verdade é que esses pensamentos funcionam como intrusos silenciosos que aproveitam qualquer brecha para se instalar. Mas por quê? Eles têm tanto poder? A resposta está na forma como o nosso cérebro é programado. Durante milhões de anos de evolução, o ser humano desenvolveu um mecanismo natural de alerta para detectar perigos e ameaças. Isso era essencial quando precisávamos nos proteger de predadores ou de situações de risco imediato. Só que hoje, esses perigos físicos deram lugar a preocupações modernas, problemas no trabalho, relacionamentos complicados, inseguranças pessoais. E é aí que os pensamentos negativos ganham espaço. Eles se aproveitam da nossa necessidade de nos preparar para desafios e exageram, criando cenários pessimistas e irreais. O resultado? Uma mente que vive em constante estado de alerta, mesmo quando não há ameaça real. O poder da repetição. Como pensamentos viram crenças. Um dos maiores problemas dos pensamentos negativos é que eles tendem a se repetir. E quanto mais repetidos, mais reais eles parecem. Já notou como algumas frases se tornam quase automáticas? Eu não sou bom o suficiente. Tudo dá errado para mim. Não consigo mudar. Quando você permite que esses pensamentos se repitam, sem questioná-los, acaba reforçando crenças limitantes. É como trilhar um caminho no meio de um campo. A cada passo dado, o caminho fica mais marcado e fácil de percorrer. Assim, os pensamentos negativos formam verdadeiras rotas mentais, que se tornam sua primeira escolha diante de qualquer dificuldade. O pior é que, com o tempo, você nem percebe mais que está escolhendo esse caminho. Acredita que ele é o único disponível. A armadilha da confirmação. Procurando problemas para justificar o pessimismo, outro aspecto poderoso dos pensamentos negativos é a armadilha da confirmação. O que isso significa? Simples. Quando você acredita que tudo dá errado, sua mente começa a procurar provas para sustentar essa crença. Por exemplo, se você está convencido de que sempre fracassa, qualquer pequeno erro se transforma em uma grande evidência de sua incapacidade. É como se seu cérebro filtrasse a realidade para encaixá-la na narrativa negativa que você criou. Essa armadilha mental é extremamente perigosa, porque impede que você reconheça seus acertos e sua evolução. Mesmo quando algo positivo acontece, você tende a minimizar ou desvalorizar, mantendo a ideia fixa de que nada nunca dá certo. Por que pensamentos negativos parecem tão reais? Os pensamentos negativos têm uma característica peculiar. São intensos e parecem extremamente verdadeiros. Isso acontece porque eles estão profundamente ligados às nossas emoções. Se você sente medo, tristeza ou insegurança, os pensamentos associados a esses sentimentos se tornam mais vívidos e difíceis de ignorar.
A questão é que sentimentos não são fatos. Eles apenas refletem um estado emocional temporário, não uma realidade absoluta. Só que quando não temos consciência disso, acabamos tratando nossas emoções como verdades incontestáveis. O estoicismo ensina justamente o contrário. Em vez de reagir impulsivamente aos pensamentos negativos, devemos observar, questionar e escolher conscientemente se vamos dar atenção a eles ou não. O ciclo vicioso. Pensamento, emoção e comportamento. Outro ponto importante é compreender o ciclo vicioso que os pensamentos negativos criam. Primeiro, um pensamento pessimista surge. Eu nunca vou conseguir um emprego melhor. Esse pensamento gera um sentimento de desânimo e frustração. A partir dessa emoção, seu comportamento se adapta. Você deixa de buscar oportunidades, já que acredita que é inútil tentar. E assim, o ciclo se repete. Ao não agir, você reforça a crença de que realmente não é capaz, e isso gera novos pensamentos negativos. O estoicismo propõe quebrar esse ciclo ao agir de maneira contrária às emoções negativas. Em vez de ceder ao desânimo, você toma pequenas atitudes para desafiar a crença. Por exemplo, mesmo se sentindo incapaz, você atualiza seu currículo ou busca uma nova formação. Isso cria novos padrões mentais e, gradualmente, enfraquece os antigos. Como os estoicos enfrentavam os pensamentos negativos, os grandes mestres do estoicismo, como Sêneca e Epicteto, entendiam que a mente humana está sujeita a oscilações. O truque, segundo eles, é não permitir que os pensamentos negativos se tornem uma tempestade interna. Epicteto dizia: não são os eventos que nos perturbam, mas sim a nossa visão sobre eles. Ou seja, o que importa não é o que acontece, mas como interpretamos o ocorrido. A chave está em praticar a indiferença racional. Quando um pensamento negativo surgir, questione: esse pensamento é baseado em fatos ou é apenas uma reação emocional? Que evidências reais sustentam essa ideia? Se esse pensamento não for verdadeiro, qual atitude prática posso tomar para mudar a situação? Praticando o desapego mental para finalizar um exercício prático. Da próxima vez que um pensamento negativo surgir, não lute contra ele. Em vez disso, observe-o como se fosse um espectador. Visualize-o como uma nuvem passando no céu. Ela está ali, mas não faz parte de você. Quanto mais você pratica essa atitude de desapego, mais percebe que os pensamentos negativos perdem força. Eles não desaparecem completamente, mas deixam de comandar suas ações. Lembre-se, você não é seus pensamentos. Você é a consciência que observa, escolhe e decide como agir. Primeira estratégia estoica: o silêncio interno. O primeiro passo é praticar o silêncio interno. Não se trata de ignorar os pensamentos negativos ou lutar contra eles abertamente. Pelo contrário, é reconhecer a presença deles sem dar atenção excessiva. Quando você identifica um pensamento destrutivo, deixe-o passar como uma nuvem no céu, sem se apegar. Imagine que esses pensamentos são como moscas que entram na sua casa. Se você começar a persegui-las desesperadamente, só vai agitar ainda mais o ambiente. Que tal simplesmente deixá-las voar até cansarem? Segunda estratégia: questione a realidade dos pensamentos. Quando uma ideia negativa surgir, faça uma pausa e questione: isso é realmente verdade? Ou estou apenas interpretando a situação de forma exagerada? Muitas vezes a mente cria cenários catastróficos que nem de longe refletem o que está acontecendo. O estoicismo nos ensina a não aceitar qualquer pensamento como verdade absoluta. Reflita: se algo realmente estiver dando errado, o que posso fazer para mudar a situação? Se não houver solução, então por que desperdiçar energia com preocupação? Terceira estratégia: desapegar dos pensamentos.
Desapegar não significa se tornar insensível ou indiferente. Significa não se identificar com tudo o que passa pela sua mente. Pensamentos são apenas pensamentos. Não precisam definir você. Lembre-se, só porque algo passa pela sua cabeça, não significa que tenha que ficar ali. Pratique o distanciamento mental. Isso exige prática. Mas aos poucos você perceberá que é possível observar suas emoções sem ser dominado por elas. Desordem física e mental, reflexo da mente. Quantas vezes você já se viu rodeado de bagunça e, ao mesmo tempo, sentiu que sua cabeça também estava um caos? Roupas espalhadas, papéis acumulados, coisas fora do lugar. Tudo isso afeta diretamente sua clareza mental. Os estoicos pregavam a simplicidade e o foco no essencial. Desordem nada mais é do que o acúmulo do que não importa. Cada objeto fora do lugar é uma distração para a mente. O segredo não está em organizar tudo de uma vez, mas em começar aos poucos, eliminando o que não serve. Ao fazer isso, você cria espaço para a calma e o equilíbrio interior. Comparação, um jogo perigoso para a mente. Você já parou para pensar como as comparações podem minar sua autoestima? Ficar se medindo pelos outros é como disputar uma corrida em que ninguém mais está competindo, só você. Enquanto tenta alcançar um ideal alheio, acaba se distanciando da sua própria essência. A verdade é que comparar-se aos outros só traz desgaste emocional. O foco deve ser em quem você era ontem e na evolução que busca hoje. Isso não significa ignorar referências ou exemplos inspiradores, mas reconhecer que cada um tem sua própria jornada. Como quebrar o ciclo das comparações? A próxima vez que perceber que está se comparando, pergunte-se: por que estou fazendo isso? O que me faz sentir inferior? Muitas vezes, a comparação surge da insegurança ou do medo de não ser suficiente. Substitua a comparação pela gratidão. Reconheça suas conquistas, mesmo as pequenas. Valorize o que você já construiu, sem precisar medir contra o sucesso de outra pessoa. A filosofia estoica reforça: concentre-se em melhorar a si mesmo um pouco a cada dia. Não se distraia com a corrida alheia. Conclusão: a libertação da mente. Eliminar pensamentos negativos e comparações não é um processo rápido, mas é possível e transformador. Aos poucos, você perceberá que sua mente fica mais leve e sua vida mais clara. Lembre-se, aquilo que você permite ocupar sua mente molda sua realidade. Escolha com sabedoria o que merece sua atenção. Como dizia Epicteto, não são as coisas que nos perturbam, mas a nossa visão sobre elas. Se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário e compartilhe suas reflexões. E se ainda não está inscrito, aproveite para fazer parte dessa jornada de autodescoberta e crescimento. O estoicismo pode ser o caminho para a liberdade da sua mente.